Nosso Pai Celestial, neste dia cansado perante este grupo de pessoas e exausto, de minhas pernas doloridas, incomodando, empurrando, puxando, ó Cristo, algum dia permite que teu servo parta em paz para que possamos atravessar o rio. Confio que tu me darás descanso do outro lado. Pai, não há dúvida de how what it is home for Thanksgiving to get this down to life and family. Oh God, that crying for all in space above. Pai, tu sabes como me sinto hoje, como eu gostaria tanto de até mesmo estar em casa para a ação de graças, apenas para conseguir me sentar com a esposa e família. Mas, ó Deus, aquele clamor e parada em Portland para aqueles estados de Oregon acima. E essas queridas pessoas aqui em Phoenix, de diversas nações, diversas pessoas se reunindo para serem curadas. Pai, algum dia possamos nós ter ação de graças juntos, quando tu fores coroado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele grande dia de ação de graças, quando todos os santos se reunirem, Deus, ajuda-nos a trabalhar para aquele dia enquanto estamos aqui na terra. Que tu nos dês vigor divino. And this congregation of people, and so every church will be blessed as the people will start a revival among themselves and bringing into our souls these next these coming up. E Pai, enquanto abrimos a Tua Palavra agora por alguns momentos, que o Espírito Santo desça, retome as coisas de Deus e as leve diretamente a este amável grupo de pessoas. E espalhe as sementes do amor e companheirismo nesta congregação de pessoas, até que cada igreja seja abençoada e as pessoas comecem um reavivamento, Senhor, entre si e tragam muitas almas perdidas nestas próximas 3 reuniões se aproximando. Concede, Pai, e te daremos os louvores por isto, pois pedimos em seu nome. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus com o corinho número 5. Maravilhoso é Cristo. Maravilhoso
Senhor Jesus Cristo, uma vez mais nos encontramos diante da Tua presença, ó Deus. Venhamos aqui, ó Pai, necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia. Ó Pai Celestial, venhamos pedir perdão de nossas falhas, Pai, de nossos pecados, nossos erros, Senhor. Ó Pai, olha para nós através da Tua misericórdia. Abençoa cada um dos Teus filhos que vieram na Tua casa, que cada um possa voltar, ó Deus, feliz e recompensado. Senhor Jesus Cristo, encha mais e mais nós do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala com cada um de nós através da Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra tem poder, tem cura. Tudo, ó Pai, que nós precisamos encontramos em Tua palavra. Por isso, cremos que a Tua palavra pode nos transformar nesta noite, Senhor. Ó Deus, se tiver alguém enfermo que possa ser curado, se tiver alguém aflito que possa ser consolado, Pai. E abençoa também, ó Pai, aqueles nossos irmãos que estão através da internet. No nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e pedimos as Tuas bênçãos, isso para a Tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. 189. Vamos adorar o Senhor com alegria, amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte pecador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito
a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Glórias a Deus. É bom louvar o Senhor, amém? Amém. Vamos ainda cantar o 125. Quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados entre a Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor tão terno, asperás no coração. Aleluia. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo ao culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, nos dê vida no futuro, nele podemos avançar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar mais um louvor, logo após estaremos adorando o Senhor com nossas ofertas. Amém. Amém. Vamos cantar o 105, saudosa lembrança. Vamos louvar nosso Deus, nossa alma e nosso coração, amém? Amém. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração.
Senhor. Vamos então orar pelas ofertas. Amado e poderoso Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos mais uma vez aqui em Sua presença. Amém, meu Deus. E viemos para adorar o Seu santo nome e ouvir a Sua palavra. Amém. Abençoa cada um dos Seus filhos que entrou por essas portas, Pai, alcance e ajuda aqueles que não puderam estar aqui, Pai. Amém. E como parte deste culto agora, oramos, Pai, por essas ofertas que serão levantadas para a Sua obra, Pai. Amém. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, Pai. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E no número 185, Senhor, me batiza. Amém.
seja o nome do Senhor. Amém. Convidar os irmãos para nos colocarmos em pé uma vez mais. Nós vamos estar passando por pastor. Vamos cantar somente crer, tudo é possível, somente crer. Continua abençoando nossas vidas e dá graça para nós. Agora vamos ouvir Tua palavra, que o Senhor vivifique ela em nosso coração, ó Pai. É no nome de Jesus Cristo que eu peço Tuas bênçãos, e é para a Tua glória. Desde já nós te agradecemos, ó Pai, e também cremos que haverá cura, bênçãos a favor dos Teus filhos essa noite, e também aqueles que nos assistem, Pai, também na audiência invisível, que seja grandemente abençoado, no nome de Jesus Cristo, e é para a Tua glória que pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus, que Deus continue abençoando nossas vidas, né? É uma boa noite a todos. Nós temos visitantes, né, irmão José e o Júnior, né? Deus continue abençoando. E o José tomou a decisão, deseja o batismo em nome de Jesus Cristo, né? Então nós, na oportunidade, vamos fazer esse batismo, né? E que Deus dê força e graça a ele. Também o Júnior, né? Está tomando a decisão, quem sabe Deus também toque no coração dele, né? Esse nome é o nome mais alto. Quando nós recebemos esse nome em nossas vidas, né, nós cremos que é a vontade de Deus. Quando nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, é o primeiro passo, né, da nossa carreira cristã, mas é o passo mais importante que nós tomamos na vida, né? É esse nome. E eu creio que nós vamos ser abençoado, né, com mais uma alma vindo a Cristo, né? Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia já, irmãos. Eu já vou aproveitar vocês em pé. Nós vamos ler Marcos, capítulo 10. Nós estamos com a mensagem investimento. Nós vamos iniciar ela. Eu acho que o José está fazendo um bom investimento, né? O melhor investimento que tem, ele está fazendo, investindo na vida eterna. Graças a Deus. Eu tenho também um aviso dos irmãos enquanto buscam, né? Marcos 10. Nós não vamos ter o culto em Butiazal dessa feita, o culto de jovem nesse mês, né? Nós vamos ter o culto de vigília na passagem do ano. Então a gente, esse culto infelizmente não vai ter como a gente ter, né? Eu peço a oração a favor da igreja ali de Butiazal, dos irmãos, mas nós vamos ter então só a passagem do ano. Vai ter uma van, né, saindo de Ponta Grossa e uma van de Castro,
aí vai ser uma despesa maior, né, que a gente terá. Então esse mês a gente vai ficar sem o culto de jovem, né? Eu creio que todos entendem que é uma luta, né? A gente não quer deixar de ter esses cultos, mas esse mês infelizmente não deu, né? Mas vamos estar em oração. Então esse é o aviso. Vamos ler a escritura então, Marcos 10, verso 17. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. O Senhor acrescente as bênçãos à leitura da palavra. Os irmãos podem se assentar. O profeta vai entrar aqui falando, né, a respeito de investimento. Esse jovem era um jovem, como diz, um empresário, né? E ele era um bom homem, né? Veja que quando Jesus falou para ele guardar todos os mandamentos, ele disse: tenho feito isso desde menino, né? Desde pequeno eu tenho feito isso. Mas Jesus foi provar ele, né? E quando foi provado, ele então se entristeceu, né? Quando Jesus falou: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, então isso foi demais para ele, né? E na Bíblia, ao largo do Velho Testamento e Novo Testamento, teve muitos, né, que renderam mais que isso, né? Faraó, por exemplo, Moisés, né? Ele seria o próximo faraó. Ele estava ali com o pé no trono, né? Um grande general, um homem que ele se tornou um amassador de barro. Veja, ele reputou, né? Tudo aquilo, ele perdeu tudo. Foi ali o deserto, Deus falou com ele largou tudo, né? E deixou a boa vida ali de Faraó para ser um escravo, né? Para se tornar um ali semelhante a Cristo. Veja, teve muito mais, né? Esse jovem talvez tivesse algumas fazendas, né? Algum gado, alguma plantação, alguma coisa, mas ele estava tão preso com o coração dele nisso que não pôde, né? Cumprir a palavra de Deus. E Paulo também, né? Paulo seria o próximo sacerdote e ele abandonou tudo por Cristo, né? E ele disse que tudo que ele tinha aprendido ele reputou por lixo e esterco. Veja que coisa tremenda, né? Então ele largou, abandonou tudo por Cristo. Muitas vezes, né? Isso o profeta vem mostrando para nós, né? Muitas vezes a gente vai se apegando ao que consegue na vida e deixa Cristo de lado. Mas Cristo quer que nós estejamos, né, completamente rendidos a Ele, corpo, alma e espírito. Mas o profeta aqui ele vai nos dar uma aula de investimento, né? Mostrar para nós a respeito de muito também gosto da vida fácil, né? Achar que se começa a vida já de cima, né? Com jogos, tentando, né, enriquecer facilmente, corre atrás de grandes
coisas, né? Buscando sempre dinheiro. O profeta ele chama na mensagem quem é este. Ele diz assim que tem o milionário e tem o centavonário. O milionário é aquele que tem dinheiro e o coração dele está no dinheiro. E o centavonário não tem dinheiro, mas é louco por dinheiro. Então sempre está querendo dinheiro, né? Sempre está querendo. E o profeta diz, ele não acreditava nessas coisas de um enriquecimento rápido. Ele não cria nisso, né? Ele cria que tudo que nós conseguimos na vida é com sacrifício, é com suor, é com batalha, né? E o inimigo ainda tenta, se ele puder tirar o que nós temos, ele tenta ainda, né? Mas um cristão também, ele nunca põe o coração naquilo que ele conquistou, amém? Amém. Porque a hora que aparecer, nós sabemos que o arrebatamento se dará, então nós temos que estar prontos a largar tudo aqui. Não interessa o que nós conquistamos na nossa vida inteira, seja carro, seja casa, seja qualquer coisa, né? Nós temos que estar prontos para deixar tudo. E nós temos que continuar trabalhando, plantando as batatas, né? Mas não se liar nas ramas e seguir nossa vida, mas nunca pôr o coração naquilo que nós conquistemos. Amém. Porque se nós pôr o nosso coração ali, então é certo que nossos tesouros estão aqui, então nós vamos ficar aqui. Agora, se nossos tesouros são de cima, né? Então o profeta diz, você está rumo acima, né? É lá que está a tua reserva, né? Para nós o que importa é lá. Aqui nós sabemos que, por mais eu vejo pessoas, né, que têm adquirido bastante bens e se tornam escravos daquilo que tem, né? E lutam e trabalham e logo já tem que trabalhar dia e noite, e negócio e isso e aquilo, e não consegue descansar. Já não tem mais vida com a família, já não consegue mais ter uma vida, né? Às vezes tem muito dinheiro e não consegue nem confiar num amigo, não pode ter ninguém perto, né? Porque todos que se encostam ali perto dele estão interessados no que ele tem. Então é difícil, né? Mas quando nós temos que ser que nem o salmista disse, né? Senhor, eu não quero muito para que não venha me esquecer de Ti, Amém. E nem pouco para que eu não venha roubar, mas eu desejo a minha porção diária. Amém. Aquilo que o Senhor viu diariamente para mim, é isso que eu desejo. Amém? Amém. Então nós já vamos ouvir a mensagem. Que Deus nos abençoe, né? Então vamos já ouvir essa mensagem. Foi pregada 3/8/63, intitulada Investimento. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Let's just remain standing just a moment while we speak now to Him as we bow our heads. Our Heavenly Father, we are indeed grateful Estamos for this muito time and agradecidos as we por can esta stand and ocasião present que the podemos gospel. apresentar o Evangelho de novo a esta cidade de Chicago. As it's Pois upon está the no hearts coração of these destas people here, pessoas, these Christians, estes see their cristãos, people ver saved. seu povo salvo. Father, E Pai, sabemos que no ninguém man pode can come vir, a unless menos you que draw tu him tenhas first. trazido primeiro. Jesus said so. Jesus disse isso. And we believe that Cremos there que are cada ordained semente pré-ordenada está nesta cidade agora, e não há como impedi-los de receber a luz do Evangelho. Tu irás conceder-se, tu cuidarás disso, para assegurar que chegue ali. Tu apresentas a mensagem e creio que podes fazer. E trarás à luz do Evangelho os que ordenaste que a vissem. Assim, Pai, à medida que deixamos nossa luz brilhar e nos esforçamos em tudo o que sabemos para levar este grande Evangelho no tempo da tarde, as marés do pecado estão mesmo subindo, incredulidade por toda parte, tantas coisas horríveis diante de nós. Mas temos a certeza do
vindo o inimigo como uma corrente de águas. A palavra de Deus arvorará uma bandeira contra ele. Amém. Pai, e tu prometeste isso, assim te agradecemos. E agora, hoje, ajuda-nos enquanto nos aquietamos agora. Estou te agradecendo pelo jubileu da manhã, estes maravilhosos hinos e testemunhos, por tudo o que foi feito. E agora, que possamos olhar para a tua palavra, Senhor, para extrairmos dela força para o dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Muito obrigado pelo agradável convite. Maravilha estar aqui com vocês. E agora, quero agradecer a senhorinha aqui por seu hino. Quão maravilhoso foi! Creio que foi a primeira vez que a ouvi cantar. Então, claro, nosso irmão Mel Johnson, ali, eu pedi que ele cantasse aquele hino quando lembra-te de mim. E o temos em casa, e quero conseguir um novo. E acho que Billy Paul vive desses hinos. Ele os toca enquanto está no escritório e sempre os toca para as pessoas que estão chegando e saindo de várias partes do mundo. E vocês podem ir ao escritório e ouvir o El Johnson cantando com frequência por lá, na fita. E então, quando me sinto um pouco esgotado, cansado, eu vou e me sento em algum lugar, numa sala, e trago um dos alto-falantes e ouço de novo. Assim, nós estamos muito gratos por estes excelentes cantores e estou pensando no momento em que cruzarmos aquele rio Jordão. Quero ouvir essa voz dourada de Mel Johnson se combinando com a de Einar Ekberg e muitos daqueles grandes cantores que cruzaram o rio. Assim, aguardamos esse tempo. Quero agradecer ao meu bom amigo aqui, Dr. Lee Veil, um ex-ministro batista, um ótimo estudioso e um homem maravilhoso. E esteve comigo esta semana e apresentou o ministério, a sua maneira de fazer. Deu-me uma grande ajuda aqui na reunião. Quando estamos tendo esses cultos, oração pelos enfermos, chamamos isso de culto de cura, muitas vezes, diante do povo. Mas, claro, sabemos que não podemos curar as pessoas, apenas oramos pelas pessoas. Alguém disse, tempos atrás, irmão Branco, o irmão curou fulano de tal. Eu disse, nunca curei ninguém na vida, mas recebi algumas respostas diretas à oração, pois Jesus prometeu, eu creio. Lembro-me da noite em que a foto deste grande ser, o Espírito Santo, de Êxodo 13, 22, creio eu, ou 21, onde a coluna de fogo irá diante de ti para te guiar pelo caminho. E como essa coluna de fogo que esteve com Moisés foi adiante deles. Então, quando se manifestou aqui em uma pessoa chamada Jesus, o qual era o Filho de Deus, e então ele disse que veio de Deus e voltou para Deus. Então, após sua volta, após a ascensão, quão grande foi para São Paulo antes que ele fosse São Paulo, que fosse lançado por terra. Agora, sendo judeu, ele de modo algum chamaria isso de Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Mas ele sabia que aquela era aquela mesma coluna de fogo que tinha seguido o seu povo, ou dirigido o seu povo. Foi por isso que ele a chamou Senhor, que queres que eu faça? E quem és? E ele disse, eu sou Jesus. E agora, nestas últimas horas, vê-la voltar a nós. E aquela noite, quando foi oficialmente fotografada pela primeira vez em Houston, Texas, um irmão, um ministro batista, estava debatendo com o Dr. Bosworth, como muitos de vocês aqui provavelmente estiveram lá, sobre cura divina. E eu disse que eu era um curador divino. O Dr. Best disse isso. E eu disse, se pregar o Evangelho da salvação e crer que Jesus cura os enfermos, pois a palavra disse que assim,
se isso me tornasse um curador divino, tornaria um homem que crê na salvação um salvador divino, pois é a mesma palavra. Veja, ele é Jeová Jiré e Jeová Rafa. Todos os seus nomes compostos de redenção estavam representados em Jesus Cristo, e foi ali que eles foram manifestados e engrandeceram o que Deus é, onde os grandes atributos de Deus, antes mesmo que ele fosse Deus, antes que houvesse Deus, é um objeto de adoração. Antes mesmo de se tornar isso, ele já era Deus. Ele é eterno, e estes atributos estavam nele, e ele se manifesta como sendo um pai, um filho, um salvador e um curador. São apenas os atributos de Deus se manifestando. Assim, somos gratos em ter o privilégio de desfrutar este excelente momento de companheirismo, da certeza da nossa salvação, através dos atributos de Deus, que é o Salvador, e seu nome seja louvado. Agora, quero agradecer ao irmão Veio, um homem apto a explicar estas coisas. Não sou teólogo, como qualquer um sabe. Não tenho a instrução. Ouvi este irmãozinho aqui do Instituto Moody se levantar e pensei, que coisa, gostaria de ter a instrução desse rapaz. E confio que Deus, dando-me esta visão, o usará. À medida que envelheço, à medida que chego ao fim do caminho, que estes jovens venham tomar este evangelho de forma mais poderosa do que é agora, à medida que as gerações se sucedem e o inimigo vem. Deus continua elevando o padrão cada vez mais, até que por fim nos encontremos com Cristo. É quem estamos ansiosos para ver, de qualquer modo. Amém. Agora lembrem-se, esta semana aí do término dos cultos, e todos estão convidados, e até todas as denominações. Agora, posso dizer isso enquanto tenho uma oportunidade? Nunca fiquem pensando que sou contra essas pessoas. Eu amo essas pessoas. É o sistema da denominação que separa o companheirismo. Esse é o... Vou para a África do Sul agora, depois de ter sido convidado desde que estive lá da última vez, pois temos algumas subdivisões dos homens de negócios do Evangelho Pleno e não pertenço a nenhuma organização, a nada além destes homens de negócios do Evangelho Pleno. No entanto, não é uma organização. E quando se tornar, então, naturalmente terei de deixá-los, pois eu seria uma organização. Um organismo está bem, mas não uma organização. Assim nós, os grupos da África, como no lado leste, é um povo que fala inglês e as Assembleias de Deus Pentecostais. No lado oeste é africana, que é um boi, e os boeres, os holandeses, tem o que chamam de AF, de M, a África, Missões Apostólicas da África. E há duas seções dessas, duas divisões. Elas batizam, um batismo trino por uma delas batiza, eu acho, 3 vezes virado para frente. Uma vez para o Pai, uma vez para o Filho e uma vez para o Espírito Santo, fazendo dele 3 deuses em vez de um. E a outra batiza 3 vezes para trás, em nome do Pai, e uma no Filho e no Espírito Santo. Batizando 3 vezes, uma pelo Pai, uma vez pelo Filho e uma vez pelo Espírito Santo. Uma delas dizia, ora, somos batizados na sua morte, e quando ele morreu, ele se inclinou para frente. A outra dizia, quem já enterrou um homem de bruços, enterra-se de costas. Assim, existe disso. E cada uma delas me escreve cartas e assinam aqui, irmão Brana, a África está lhe chamando. Venha já, mas faria o favor de ensinar esta doutrina. Bem, não posso ir lá assim, estão vendo? Eu nunca fui ordenado ministro batista missionário e tenho um grande respeito por meus irmãos batistas e os amo, mas em ordem com o dom que foi enviado, não a batista, não a presbiteriana, mas à igreja.
Tenho de ficar entre elas, independente, não independente delas, mas um irmão com elas. Creio que, como o terceiro poço que Jacó cavou, há lugar para todos nós, e eu creio nisso. Há lugar na fonte para cada um de nós, para quem quiser. Agora, tenho sim, claro, bem, eu não chamaria de oponentes, mas há pessoas que não aceitam a mensagem. E olha que coisa, não consigo pensar muito a respeito delas. Aconteceu igual com Jesus em seu dia, aconteceu com todos os outros, e cada vez de uma mensagem de Deus, o mundo nunca a recebeu. Mas isso não causa nenhuma amargura para com essa pessoa, ou essas pessoas, ou essa organização. Ainda é a mesma coisa. Estou tão agradecido por isso. Essa é uma das evidências que conheço de que passei da morte para a vida. Não importa o que os irmãos façam, eu ainda assim os amo. Vejam, em meu coração ele os ama. Vejam, pois é um amor que Deus pousa em meu coração por meus irmãos. E agora, o Senhor os abençoe. E agora, antes de abordarmos a palavra, vou pedir a um querido amigo meu, um jovem ministro sentado aqui, que ele tinha um tipo de complexo, e ele e sua esposa iam sempre à minha casa, e ele ficava sentado e não falava, e ele só fazia uma pergunta: irmão Branham, o que acha? O Senhor me chamou para um ministério? E eu via o potencial deste jovem, de uma excelente instituição bíblica, mas faltava-lhe algo. Com Moisés, com todo o seu treinamento, o que faltava a Moisés, a sarça ardente tinha. Era o que faltava ao irmão Branham, era o que a sarça ardente tinha. E um dia pegou fogo. E o irmão tem uma igreja de fora dos limites da cidade, creio eu, de Jeffersonville, uma verdadeira obra contínua para o Senhor, uma das nossas igrejas irmãs do tabernáculo. Gostaria que o irmão Don Love, vejo-o sentado aqui atrás, ficasse de pé e oferecesse oração para o Espírito Santo usar a palavra esta manhã da forma que desejar usar. Irmão Don, por favor, enquanto inclinamos a cabeça. Amen. Vamos abrir agora para a leitura da Escritura, pois mudei o que ia dizer esta manhã, o que tinha em mente, depois que ouvi sobre esta voz dos homens de negócios. Sabe, eu mesmo tenho uma pequena ideia sobre isso. E vamos abrir em São Marcos, capítulo 10, e começar com o versículo 17. Creio que é como tenho escrito aqui. E pondo-se a caminho, correu para ele, o qual, se ajoelhando diante dele, ele lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom?
ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honrar teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E terás tesouros no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muita propriedade. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da palavra. Eu tenho um pequeno ditado que eu, os homens de negócios do Evangelho pleno, alguns deles, como nós ministros sabemos, me disseram: olhe, você é pregador, o que faz em companhia desses homens de negócios? Eu disse: sou homem de negócios. Disseram: em que tipo de negócio está? E eu disse: segurança da vida eterna. Vejam, no entanto, não seguro, segurança. Bendita segurança, Jesus é meu. Ó, que ansioso da glória divina, herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. E gostaria, dizendo que estes são homens de negócios, e homens de negócios gostam de falar em termos de negócios. E quero dizer aos homens de negócios e às mulheres de negócios também, que estão aqui, quero tomar este tema primeiro e chamá-lo de investimentos. Agora, quase todos os empresários são interessados em investimentos bons e confiáveis. Se você é homem de negócios, você está interessado nisso. Um homem de negócios está sempre procurando algum investimento bom e confiável. Você sabe, é bom que estejamos. E vou lhes falar esta manhã sobre o melhor investimento que conheço. E quero que ouçam com atenção sobre investimentos. Agora, não é uma boa política um homem de negócios correr riscos. Afinal, arriscar é apostar, e apostar é errado. Não queremos apostar em nada, pois não é certo. Alguns desses slogans aqui, fique rico da noite para o dia, você sabe. Algum corretor ou algo que nem está bem estabelecido, mas ele pode lhe apresentar algo que pareça tão bom que você diria: ó, que coisa, e simplesmente se joga nisso. E quando faz isso, de repente está falido. Mas se um homem é um homem de negócios bom e sensato, ele deve primeiro tentar achar um negócio que esteja estabelecido, uma empresa antiga e confiável. E então, não é bom um homem de negócios deixar seu dinheiro no bolso. Se deixar seu dinheiro no bolso, ele não lhe renderá nada, mas você tem que colocá-lo para render em algum lugar, aplicá-lo. E então, tenha cuidado com o que você faz com ele. Agora, acho que são termos comerciais que nós acho que é uma boa lógica usarmos isso assim, no que vou dizer. Agora, vemos que se você temos tantos no mundo hoje que são atalhos, e fique rico da noite para o dia, que surgem aqui e ali. E recentemente tive um amigo que foi despojado de todas as economias da sua vida em uma coisa assim, que alguém lhe disse: invista seu dinheiro aqui. É exatamente isso, é isso. E o homem olhou para o quadro pintado que estava diante dele e investiu suas
suas economias da vida toda nisso e perdeu tudo o que tinha, da noite para o dia, em poucos dias. E a empresa fechou e lá se foram eles. Agora, um homem é muito tolo para cair num golpe assim. Um pensador bom e sensato não fará negócios nesses termos. Veja. Primeiro, você deve investigar a empresa com que vai negociar. E se a empresa não for boa, não importa quão boa seja a proposta que ele ofereça, você não aceita. Se é um bom homem de negócios, você não correria esse risco, investir nisso, os ganhos da sua vida. E agora, falando nisso, como um paralelo, há muitas destas coisas religiosas surgindo no último dia, que são, faça isto da noite para o dia. E esta noite você é um cantor de bar, e amanhã está pregando o Evangelho. Eu não gosto de coisas assim. Não, acho que uma pessoa primeiro tem que ser provada. Acho que é onde muitos de nós, denominações pentecostais, relaxamos um pouco, pois aceitamos uma mulher esta noite. Ela é striptease no palco, em algum lugar. E na noite seguinte está aqui cantando, em algum lugar, saindo, levando uma Bíblia debaixo do braço. O Senhor a chamou para pregar. Não duvido disso, tudo bem, mas acho que essa mulher primeiro deve ser provada. Isso mesmo, deixe provar, deixe a semente crescer um pouco e veja que tipo de vida está por trás dela. Pois até as pessoas com quem ela vai ter companheirismo não crerão no seu testemunho, nem no testemunho dele, seja quem for, se a virem ou ouvirem uma noite no bar. E na noite seguinte, por aí, com o Evangelho, dizem: que tipo de farsa é esta, afinal? Mas quando essa mulher vive essa vida na cidade por um tempo, e junto com as pessoas até verem que há uma mudança nessa mulher, então seu testemunho se destacará. Amém. Até esse tempo seria melhor ela viver a vida até estar estabelecida. Agora, não queremos isso, ficar rico da noite para o dia. E não queremos guardá-lo, pois se você guarda seu dinheiro, eu digo que ladrões virão e o roubarão. Se você tem algo no coração por Deus e não expressa e tal, e continua adiando, bem, mais tarde. E esse pequeno desejo que você uma vez teve de servir a Deus lhe será tirado. O diabo entrará e o roubará, e então você não terá desejo nenhum de servir. Então, se tem o menor desejo, deve haver algo que eu trouxe até este café da manhã, esta manhã. Há algo. A fé é pelo ouvir a palavra. E deve haver algum desejo, ou você nem estaria aqui. Agora, não permita que esse desejo se transforme em um pequeno unir-se, ou apertar as mãos, ou serás perdido, ou algo assim. Encontremos a verdadeira empresa que esteja estabelecida, algo que de fato esteja. Muito bem. Uma boa empresa confiável que pague grandes dividendos. É assim que você vai querer fazer seus investimentos. É algo que vale a pena. E eu estou pensando, creio que o motivo de ter pensado nisso esta manhã para este grupo foi este jovem governante rico, este jovem, como o conhecemos, chamado o governante rico. Ele era um jovem, sem dúvida, de ótimo caráter. Ele cresceu num bom lar, talvez um lar muito religioso, pela forma como se dirigiu ao Senhor Jesus. Você sabe, Jesus lhe disse: guarda os mandamentos. E ele disse: isso eu fiz. Tenho guardado isso desde a minha juventude. Tenho feito isso. Veja, ele tinha uma boa formação. Isso significa muito, pois normalmente ele provavelmente nunca teria se dirigido a Jesus. Mas deve ter havido algo em Jesus que atraiu sua atenção.
diferente daquilo a que estava acostumado em sua sinagoga, pois, veja, Jesus era diferente. E como este jovem aqui testificou do Instituto Bíblico Moody aqui, um ótimo lugar, não há dúvida alguma, mas veja, certo dia ele encontrou algo que, veja, era diferente e a oportunidade lhe foi apresentada. E aí este jovem foi apresentada uma oportunidade de investimento, sendo um homem de negócios como era governante, e é claro, ele tinha muitas propriedades. E Jesus sabia que havia muito potencial neste jovem, pois a Bíblia disse, olhando para ele, o amor. Ele deve ter sido um rapaz gentil, de bom caráter, e sua abordagem foi digna. Ele não correu e disse, como algum rico desse dia disse, ei, você, venha cá, pregador. Essa não foi sua abordagem. Ele chegou e disse, bom mestre, professor, o que preciso fazer para conseguir a vida eterna? Agora veja, ele havia achado em Jesus, ainda que tivesse guardado os mandamentos, ainda que tivesse sido leal à sua sinagoga e à causa. Todavia, ele encontrou algo em Jesus que produzia vida. Agora, a lei não tem vida nenhuma nela. A lei é apenas um policial que lhe mostra os seus pecados. Mas não tem a graça para perdoar o seu pecado. Ela só lhe mostra e lhe diz que você é pecador. E isso tem sido torcido de tal modo que foi trazido ao cristianismo. Apenas uma formalidade, só para dizer que devemos fazer uma declaração de credos ou leis, estatutos do cristianismo. E temos sido muito hábeis como seres intelectuais de apresentar isso ao mundo. Mas vejam, não nos vemos recebendo o que deveriam, pois não tem vida nisso. Veja, nós precisamos achar algo que todo ser humano está olhando para além da cortina, para algum lugar além de onde ele veio e sabe que tem que retornar algum dia. Todos querem ver isso, querem saber o que está além disso. Um retrato muito bonito. Jesus disse, quando o espírito imundo havendo saído do homem, claro, ele não disse quando ele é expulso do homem, mas quando sai por vontade própria, quando o espírito imundo ha saído do homem, e ele volta a este homem, descobre que a casa em que morava foi varrida, adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 diabos, demônios, espíritos imundos, e entra nesse homem, e são os últimos atos desse homem 7 vezes piores do que no princípio. Notaram que o diabo saiu por vontade própria e voltou por vontade própria? Agora, se esta casa já estivesse ocupada quando ele voltasse, não poderia entrar. Mas veja, ele a achou só varrida e adornada. É uma bela ilustração de um moralista. Como pensaríamos hoje de um homem que tenta pensar que vai para o céu só porque parou de jogar. Ou talvez tenha parado de sair com uma mulher que não era sua esposa, ou parou de beber no dia de ano novo e virou a página e se uniu à igreja. Veja, ele na verdade não é convertido, é apenas um moralista. E o diabo usa moralistas só para sair e fazer uma representação boba, quando, na verdade, o verdadeiro poder do Cristo vivo não está ali. Vejam, o mundo está querendo ver Cristo. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. E a vara dá testemunho da videira, pois extrai sua energia e vida da videira.
Bem, a primeira videira, a primeira vara que veio dessa videira, escreveram um livro de Atos depois daquela vara. Vemos a forma como o Espírito Santo agiu naquela primeira igreja, naquela igreja de Pentecostes. E então, quando nós cremos que se esta videira original chegar a produzir outra vara, escreverão outro livro de Atos depois dela, pois é a mesma vida que está na videira. E se a primeira vara produziu um cacho de uva, então vemos um monte aqui que tem melancia crescendo nela, ou abóbora, ou pepino, sabemos que não é a vida que está na videira. Portanto, acho que mesmo ao nos chamarmos de pentecostais, falhamos em representar o que é real, que Cristo estabeleceu para nós representarmos o Espírito Santo e a vida do Espírito. Veja, às vezes expressamos sensações e expressamos alegria. Mas isso é bom, mas há mais do que isso. Há um fruto que acompanha isso. E o faminto está esperando esse fruto do Espírito. E essa é a qualidade que estava em Jesus. Pois Jesus não era apenas um homem comum. Jesus era Deus. Ele não era nada menos que Deus. Não apenas um profeta. Todavia, era profeta. Ele era o Deus profeta. Ele era a casa em que a totalidade de Deus habitava. Nele estava corporalmente a plenitude da divindade. Deus descendo para se tornar homem, para morrer. Deus não poderia morrer como espírito, pois ele não poderia morrer. Ele é eterno e não poderia morrer. Mas Deus pôde se fazer de tal forma que pudesse sentir dor, que pudesse sentir e sofrer. Deus não podia sofrer como o Espírito eterno. Mas quando se tornou homem, ele pôde sofrer e sentir a dor e as tentações pelas quais o homem passava. Como Adão e Eva no jardim do Éden, e todos desde então. Ele teve que se tornar isso para cumprir sua própria lei, para tomar sobre si sua própria lei. Ele não poderia ter sido a segunda pessoa. Ele não poderia ter sido a terceira pessoa. Ele não poderia ter sido nada menos que a pessoa. Estão vendo? Ele teve de ser. Se eu tivesse a jurisdição desta congregação esta manhã, na mesma medida em que ele tem da terra, eu dissesse: se alguém olhar, a pilastra morrerá. E esta jovem católica sentada aqui, eu olhasse para a coluna, bem, eu dissesse: afinal de contas, ela é uma recém-chegada entre estes, que ela sofra a morte. No entanto, se eu sentisse pena da jovem, dissesse: então, que este homem aqui morra no lugar dela. Não, isso não seria certo. Bem, eu dissesse: meu filho, Billy Paul, vou deixar Billy Paul morrer no lugar dela. Ainda assim, não seria justo, pois o sofrimento está sobre outra pessoa e me deixaria isolado dele. Mas o único jeito de ser justo, como Deus é justo, seria tomar o lugar dela. Tem que tomar o lugar dela. Portanto, Deus teve de se manifestar em carne para sofrer a morte, o único jeito dele poder morrer. E através disso, ele trouxe redenção. E este jovem viu em Jesus mais do que os mandamentos tinham. Agora, reconheço isso, cavalheiros, talvez não na fé que estamos tentando representar. Não. Somos maus representantes do que estamos tentando dizer. Eu mesmo estou de cabeça e coração inclinados. A mensagem que me foi dada para a igreja neste dia, sou um mau representante dela em minha vida. Embora eu tente fazer o que é certo, eu tenho meus altos e baixos.
Mas eu não peço que olhem para o que eu sou, o que eu sou. Vejam o que estou dizendo, de quem estou falando. É o Senhor Jesus, nele está a salvação. Este jovem viu isso, que este homem de fato tinha Deus nele. Ele podia olhar para o coração das pessoas e ver o que estava errado e podia lhes falar disso. Podia ressuscitar os mortos depois de terem morrido. Agora, ele sabia que a lei não fazia nada assim. Ele sabia que sua própria igreja não fazia tais milagres. Ainda assim, ele estava consciente de que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó estava vivo. Ele não podia morrer, mas neste homem chamado Jesus, ele viu tudo o que Deus era e seu coração teve fome. E ele sabia disso, ainda que fosse membro de uma igreja, um ótimo membro da igreja. Talvez seu pai fosse um dos grandes, o administrador ou um dos grandes executivos do algo da junta. E o rapaz tinha sido criado de acordo com essa lei, e ele a guardava reverentemente e a respeitava. Mesmo assim, lá no fundo havia algo que anelava encontrar mais. Espero que esteja no coração de cada homem e mulher aqui esta manhã encontrar algo que seja real deles. Você não pode voltar e fazer a segunda tentativa. Você tem que receber agora. A direção em que a árvore se inclina é a direção em que ela cai. Não há escritura para um arrependimento futuro. Este é o seu momento agora. Não importa como tenha se tornado popular hoje e um purgatório em algum lugar. Não há disso na Bíblia. Foi escrito em um dos livros dos Macabeus ou algum outro, mas não faz parte dela. E olhe, nesse livro é mencionado o purgatório, mas no resto da Bíblia não é mencionado em parte alguma. E afinal, Jesus, falando deste mesmo jovem, quando ele morreu, ele disse: há um abismo que ninguém jamais cruzou e nunca cruzará depois da morte. Estão vendo? E isso encerrou o assunto quando Jesus disse isso. Agora vemos nisto que esta fome de se tornar um membro, ou não membro, mas uma fonte de vida que existia em Cristo. Este jovem estava querendo fazer parte dela, exatamente o que Jesus estava lá para dar, um novo nascimento. Estão vendo? É o que temos hoje, a oportunidade de receber um novo nascimento, de nos tornar parte de Deus, veja, filhos e filhas de Deus. Entendem? Notem, assim como um pecado, a igreja há muito se esqueceu do seu lugar. A denominação, afastando-se cegamente disso, por condução cega de cegos. Vejam, se eu tivesse uma gota de tinta preta em minha caneta aqui, e tivesse esse copo cheio de alvejante, ou vasilha aqui cheia de alvejante, que as mulheres usam. Agora, o alvejante era... quando eu tinha algo na camisa, quando era garotinho, mamãe pegava um pouco de óleo de carvão, ou um pouco de terebintina, ou algo assim, e punha nela, e tentava tirar a cor da mancha. Ela só espalhava, mas não ficava tudo em um só lugar. Mas agora inventaram algo chamado alvejante. E que coisa, esse alvejante tira essa mancha na hora. Bem, havia uma lei de Deus que, sob o sangue de um cordeiro, que não tirava o pecado, apenas o espalhava. E quando o homem pecou, ele cruzou o grande abismo. Quando pecou, se afastou, ele se separou de Deus, não deixando o caminho de volta para si. Mas Deus, em eterna misericórdia, aceitou um substituto para ele, e este substituto durou milhares de anos, mas não tirava o pecado, só encobria o pecado. Mas quando não fabricado, mas Deus, em seu poder criativo,
criativo criou uma célula de sangue sem desejo sexual no ventre da Virgem, que não só encobre o pecado, omite o pecado. Isso o leva para tão longe que nunca mais ganha a mente de Deus. Não faz uma ponte sobre o abismo, mas move o abismo. E pingue essa gotinha de tinta nesse frasco de alvejante, seja o que for, e você nunca mais achará essa cor. De onde veio a cor? Agora, vemos isso ao fazer a cor. Eu não sei, não sou químico, mas só estou dizendo que se houver um químico sentado aqui, você iria achar que estou mentalmente confuso ou que não sei do que estou falando, se usar esses termos. Mas só para que saibam o que quero dizer, digamos agora a cor, a princípio diríamos que vem algum tipo de ácido. Bem, então, de onde veio o ácido? Vamos analisá-lo. E digamos que fosse certo tipo de ácido combinado com outro tipo de ácido para formar uma cor. Sendo que só há uma cor original que é a branca. Todos sabemos disso. Outras são perversões dela. Não há cor além da branca. Essa é a única cor real que existe. Agora vemos que esta química, vamos analisá-la só um pouco e vemos que talvez diga que agora trata-se de átomos. Bem, diríamos que o átomo B1 vezes o átomo BC vezes 4 produz preto. Se fosse o átomo B-único, daria rosa. E então, molécula vezes tal e tal dá preto. Agora, mostra que houve uma inteligência por trás disso, que a fabricou o preto. E então, se você eleva além disso e além daquilo, contanto que seja uma criação, tem que vir de um Criador. Não pode haver criação sem um Criador. Agora, vemos então que quando isso acontece, que qualquer cor é uma perversão. E qualquer coisa fora um filho de Deus puro e inadulterado é uma perversão. E o que é pecado é a justiça pervertida. O que é um adultério? É um ato que Deus ordenou exatamente para repovoar a terra, que foi pervertido. O que é uma mentira? É a verdade deturpada. Assim, vejam, tudo agora é uma perversão. E a cor original é branca. Temos de fazer com que isso volte ao branco, ainda que preto. Está pervertido em algum lugar. Mas quando cai nisso, essa tinta cai no alvejante e ele a faz voltar. E é branca, assim como o alvejante. Você nunca mais a achará. Acabou para sempre. Agora, todas as suas sensações, como nós pentecostais gostamos de pular e gritar, eu gosto. Creio que está certo. Gostamos de falar em línguas, creio que é um dom de Deus. O diabo pode imitar qualquer coisa que você possa produzir dessa linha, mas notem. Então isso mostra que algo está errado. A vida de Cristo não está fluindo através da igreja como deveria. O corpo, a noiva, não está passando aí como deveria. Agora veja, está entupido em algum lugar. Note, quando isso, seus pecados são confessados e seus pecados são lançados no alvejante do sangue do Filho de Deus. Isso perdoa de tal modo o pecado que ele é colocado no mar do esquecimento de Deus. Ele nunca mais poderá ser lembrado diante dele. Então, o que isso faz de um homem um filho de Deus. Deus nunca se lembra de você como pecador. Você é filho, você é filha. Não há mais lembrança do pecado. Deus coloca isso no mar do esquecimento. O alvejante. O mar do esquecimento é o sangue de Cristo, que foi derramado por você. E, portanto, então, você e Deus são pai e filho, na graça de Jesus Cristo. Aleluia. Não por algo que você fez,
mas pela graça dele. Vocês são filhos e filhas de Deus e participantes das suas bênçãos e do seu poder e da sua vida. A vida dele está em você, pois você é um filho de Deus. Mas se a igreja pudesse, nós apenas representássemos isso. Não é de se admirar que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, então pedi o que quiser. Vocês estão vendo? As obras que eu faço, João 14:12. Em crer, confessa e crê em mim. Veja, também fará as obras que eu faço. Pois Deus está no crente, assim como esteve em Cristo. Não na plenitude em que ele estava em Cristo, mas ele está em você como ele era, pois você é filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo, diz a Bíblia, nos lava e nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. Ele é poderoso, é um alvejante, né? Limpa, ele dissolve o pecado, né? Ali as misturas que o profeta diz, né? Para formar a tinta são químicas unindo com química, mas quando cai no cloro ali, se desfaz, né? O pecado vem acumulando, né? Vem vindo, mas quando cai no sangue de Jesus Cristo, fica branco de novo. Vamos pôr de pé, vamos agradecer essa porção. E o profeta diz, né? O único pecado que Deus não perdoa a Bíblia fala também a blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo. E justamente quem fez isso, né, no princípio foi Caim. Quando Deus disse, né, se fizesse que nem teu irmão, não teria misericórdia para você também. Ele disse: maior é o meu pecado que possas perdoar. Fez o pecado dele maior que Deus, e não é, né? Nós cremos que todo pecado Deus ele tem a misericórdia e graça para cada um de nós. É somente crer nele, né? Não ter incredulidade, porque a incredulidade é o pecado, né, que leva à morte. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Incline o rosto, feche os olhos nesse momento, né? Tem uma conferência com Deus. Se você deseja uma oração por tua vida espiritual, fique com a mão levantada. Peça: Senhor, me ajuda. Nunca deixa eu desistir, nunca deixa eu parar, Senhor Deus, no caminho. Mas que eu sempre creio, ainda que talvez tenha falhas, tenho erros, como o profeta, ele mesmo dizendo aqui que tinha seus altos e baixos, ainda assim, né, nós como humanos falhamos com Deus, falhamos uns com os outros, mas o Senhor não está olhando isso, Ele está olhando essa fé que Ele depositou dentro de nós, que nós podemos crer em toda a palavra, ainda que não conhecemos toda ela, mas nós cremos em toda ela. Se você deseja essa oração, fique com a mão levantada. Deus conhece o que vai por trás de cada coração. Senhor Jesus Cristo, mãos, Pai, nesse santuário se levantam, Senhor, nesta hora. Estão buscando mais a Tua presença, Senhor. Senhor Deus, em humildade, Senhor, crendo, Senhor, que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. É a Tua graça, a Tua misericórdia que nos salvou, ó Pai. Por isso nós estamos pedindo, Senhor, mais graça para a caminhada. Amém. Que nunca venhamos, Pai, a desistir. Nunca venhamos que o Satanás, Pai, não impeça a nossa caminhada, Senhor. E que estejamos cada dia mais fortes, ó Pai. É no nome de Jesus Cristo eu oro a favor, Pai, dos Teus filhos que levantaram as mãos. Que o Senhor dê graça, dê força, dê ânimo, dê coragem para prosseguirem, ó Pai. Pai, nós ouvimos essa porção da Tua palavra. Ó Deus, como é maravilhoso ouvir isso, Senhor. Como o Senhor tem nos tratado, tem abençoado nossas vidas. E nós fizemos, ó Pai, o melhor investimento de nossas vidas. Pai, entreguemos tudo as nossas
vidas a Ti, ó Pai, nossas economias a Ti, para que o Senhor dirija nós, Senhor, da maneira que o Senhor deseja. Continua nos abençoando, também em minhas mãos, Senhor, ao livro e a nomes aqui arrolado, e eu uno a fé com essa igreja, Pai, e peço a Tua misericórdia a favor dos Teus filhos, repreendendo toda a obra do mal, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, Pai, também aqueles irmãos que não puderam vir, ajuda eles, ó Pai. Também oramos a favor do culto de domingo, estaremos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Também Teus servos que decidiram, Pai, pelo batismo, que isso permaneça nos corações, como disse o profeta hoje, ó Pai. O menor puxão, não deixe o inimigo, Senhor, desanimar, não deixe o inimigo, Pai, tirar o desejo do coração, mas que eles prossigam avante, ó Pai. Mas não pare só no batismo, Senhor, que eles sigam nessa caminhada, crescendo no amor de Cristo, ouvindo Tua voz, ouvindo Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, eu peço Tuas bênçãos, e é para a Tua glória. E agora, Senhor, leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia, e continua nos abençoando. Se houver um amanhã, traga-nos de volta. É em nome de Jesus Cristo que pedimos as bênçãos para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e em segurança. Glória a Deus. Amém.